Aí foi. Olá, pessoas e pessoas, bem-vindos à Minestra de Letrinhas. Hoje eu estou aqui de Captain Purple, que é o nome da minha pirata, tá? Para fazer a resenha do nosso livrinho maravilhoso, que é o 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Super conhecido, é um clássico da literatura francesa e nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Para começar, eu queria falar que há muitos anos atrás, eu li a adaptação, achando que era o original, né? Aí eu li e eu falei, mas tá muito... a linguagem tá muito bobinha, tá muito infantil. Aí eu falei, será que é mesmo a obra completa? E aí eu fui ver, era a adaptação. Então, assim, eu não lembro muito da adaptação que eu li. Então, eu li aquela adaptação nas minhas férias, super rápido, assim, sem nem prestei muita atenção também. Sim, eu odeio adaptações. Mas esse aqui, eu ganhei ele, mas eu fiquei com muito medo de ser adaptação também. Mas por sorte, esse daqui é o original. Tanto que aqui no próprio livro, eles falam que essa coleção é coleção Elefante, mas é edições ouro. Eles falam que eles procuram fazer as edições com o texto integral mesmo, apenas traduzido, ou seja, não mudando muita coisa, e procurando deixar o mais próximo possível do que é a obra mesmo. Esse livro, ele chegou até mim também com aqueles outros milhões de livros, lembra que eu já falei aqui, que meus pais ganharam de uma amiga, né? Ganharam vários livros, então a maioria até dos livros que eu vou fazer resenha aqui vão ser desta mesma situação, tá? Então, 20.000 Léguas Submarinas é a história de três marujos que eles estavam em uma expedição para caçar um monstro que estava aterrorizando os mares ali próximos. Então todo mundo achava que era uma baleia, algum animal assim grande e que ficava por ali, mas só que o estranho desse animal é que ele acendia umas luzes, então todo mundo começou a pensar que fosse uma lula gigante, alguma coisa assim. Aí essa embarcação, ela foi atrás, eles reuniram uma excursão para ir atrás desse monstro. Só que daí o Ned, que era um arpoeiro, ou seja, um caçador de baleias, junto com o professor, que agora eu não lembro o nome dele, ele é o personagem principal, mas eu nunca lembro o nome, gente, normal, tá? Por nada não, mas eu nunca lembro mesmo. Mas esse professor e o seu criado, que é o conselho, vai junto também. Só que daí acontece uma tempestade quando eles estão caçando esse monstro, e o professor, o conselho e o Ned, eles acabam caindo no mar. E aí eles ficam todos juntos, né? Porque agora eles são náufragos, então eles ficam todos juntos para não se perderem, para terem mais chance de sobreviver. Só que daí, de repente, eles se veem em cima desse bicho, né? Desse monstro, dessa lula que eles estavam caçando. E aí eles percebem que não era lula, não era bicho, nada, era um submarino, que era o Nautilus, né? Do Capitão Nemo. Aí eles estão em cima do Nautilus, então eles ainda não sabem que é o Nautilus, mas eles estão lá em cima e aí eles veem que a porta desse bicho, né, ela se abre e saem homens lá de dentro. Só que esses homens, a primeiro momento, eles tentam conversar com eles, falar, né, explicar toda a história, o que aconteceu, só que eles não sabem a etnia, não sabem de onde que são esses homens. Então eles falam em várias línguas, até latim, francês, alemão, todas as línguas que eles sabiam. Então eles contaram várias vezes a mesma história em várias línguas, né? Mesmo assim, o Capitão Nemo, que eles ainda não sabiam que era o Nemo, ele pega e aprisiona eles, né? E aí, depois de um tempo, né, eu acho que passa 1 ou 2 dias que eles estão lá aprisionados, não sei, o Nemo vai e fala com eles, e aí ele fala que ele fala todas as línguas
eles contaram a história porque ele é muito estudado, sabe? Ele é muito erudito, então ele fala que ele entendeu toda a história, mas que ele não pode deixar eles partirem, porque uma vez que o homem entra dentro do Nautilus, ele não pode simplesmente abandonar. Então, uma vez dentro do Nautilus, você sempre vai estar dentro do Nautilus. Tanto que eles passam meses e meses e meses dentro desse Nautilus, né? Dentro do submarino. E nesses meses que eles ficam lá, o Ned fica o tempo inteiro planejando fugir, porque eles são prisioneiros, apesar de terem certa liberdade para transitar no submarino e tal. E aí, no decorrer da história, o professor, como ele é muito... Ele é um professor, né? Então é natural que ele seja curioso. Então, ele não fica muito incomodado de ser prisioneiro, sabe? Porque, na verdade, eles fazem várias expedições, né? O Capitão Nemo mostra para eles como que ele vive com as coisas provenientes apenas do mar. Então, tem uma das excursões que morre um tripulante lá do Nautilus, e aí eles vão enterrar esse amigo aí do capitão, e o cemitério é em uma floresta subaquática, né? Uma floresta no fundo do mar, né? A gente sabe que são plantas aquáticas, né? Elas formam uma floresta, e nessa floresta tem vários túmulos, sabe? O último que tem é o desse amigo dele que morreu, e que morreu de uma forma muito misteriosa, porque o que o capitão impõe como condição para eles, né, não se sentirem tão prisioneiros. Ele fala que eles vão ter liberdade para andar pelo Nautilus, eles vão fazer as refeições, eles podem ir nas excursões e tudo, só que eles não podem tentar fugir. E às vezes o Capitão Nemo, ele vai falar para eles se recolherem pro quarto deles e ficarem até lá por tempo indeterminado, porque ele vai estar resolvendo uma coisa que ninguém mais sabe, ninguém mais pode saber. E a gente de fato não fica sabendo o que acontece, porque daí em uma dessas excursões, que é onde morre o parceiro dele, parece que que eles estão sendo atacados, sabe? Alguma coisa assim, ou estão atacando algum inimigo, uma coisa assim, sabe? E daí eles ficam dentro do quarto deles. Aí o professor, ele é chamado, porque ele também é meio médico, sabe? Que assim, esse livro é da época lá de 1800 e tantos. Naquela época os professores professor é sinônimo de estudioso mesmo, né? De cientista e tal. Então, eles sabiam um pouquinho de tudo, né? Então, esse professor, ele é meio médico também. Então, o Nemo chama ele para ver o ferimento desse colega dele, que foi na cabeça. Só que ele não tinha mais jeito de fazer nada, porque já tava o cérebro ali aparecendo, sangrando muito. Então, o professor fala pro Nemo que ele só tem algumas horas. Outras excursões que eles participam também, então o capitão, ele leva eles para conhecer os corais, ele leva eles para ver os depósitos de sódio que ele usa no submarino como combustível, como energia e também como comida, né? Afinal, ele vive do mar ali, né? O Capitão Nemo, ele é um homem que resolveu viver isolado da sociedade em seu submarino. O engenheiro ajetou lá o submarino e foi viver lá. E por que ele faz as pessoas prisioneiras? Porque o Nautilus, ele foi assim um dos primeiros submarinos, tanto que o Júlio Verne, ele é conhecido como tipo um profeta. Ele falava nos livros dele as coisas que ainda não tinham acontecido. Então ainda não existia submarino nessa época, né? E aí o Júlio Verne vem com esse negócio de submarino. Até eu penso que muito das coisas desenvolvidas na engenharia talvez sejam provenientes da obra do Júlio Verne. Então, só para dar uma incentivada, quem for
engenheiro, pode ler Júlio Verne que vocês vão amar, tá? Porque é tudo as coisas, só que claro, sempre pensando que é um clássico, ou seja, essas coisas aconteceram em uma época que não é a nossa, né? É um pouco desatualizado, mas pense como se você estivesse vivendo naquela época. Então tem bastante coisa interessante assim nesse quesito, né? De coisas ainda não inventadas. E no final, eles estão sempre tentando fugir, né? Na verdade, o Ned está sempre tentando fugir, o professor ele fica sempre muito fascinado com o que o Nemo mostra para ele, ou seja, o professor mesmo, ele poderia viver tranquilamente junto com o Nemo lá, sem achar que era prisioneiro nada, sem trauma nenhum, porque ele era muito curioso. E o Conselho, coitado, o Conselho é mais apático que tudo, sabe? Ele é aquela pessoa totalmente submissa. O professor falou, eu concordo. Tanto que o professor ele ainda fala, né? Ele tenta fazer algumas perguntas, ele tenta fazer com que o conselho tenha opinião própria, mas foi sempre assim, né? O conselho sempre foi o criado dele, sempre concordou com ele, então não há mudança, vai ser sempre assim mesmo. Lá mais do meio pro final que o conselho começa assim a mostrar alguns interesses assim. Parece que ele é um pouco curioso também, acho que herdado um pouco do professor, mas é aquela pessoa que realmente tudo tá bom, sabe? Eu vou na onda. Ele deve ser meio taurino. E aí no final, a gente nunca fica sabendo qual que é a etnia do Nemo, sabe? A gente não sabe se ele é francês, se ele é espanhol, não sabemos. Só que tem uma hora que eles vão num lugar lá e eles fazem tipo uma volta ao mundo, só que dentro do mar. Não é à toa que são 20 mil léguas. Em uma das excursões que eles estão fazendo, eles vão até, acho que é o Iraque, eu acho. Que é onde tem as pérolas, né? Eles criam ostras justamente para o comércio de pérolas, né? Então, inclusive, o Capitão Nemo fala para eles que tem os pescadores de pérola, né? Os pescadores de ostra, que são uns coitados lá, porque eles têm que ficar até 5 minutos prendendo a respiração, alguns até morriam de asfixia, então eles ficavam até 5 minutos procurando as pérolas, né? E aí, nessa hora, a gente dá, assim, a gente pode supor, a gente pode inferir que talvez o capitão seja iraquiano, porque ele fala, eu tenho muito amor essa profissão, esse lugar das pérolas, porque esse é o meu país, sabe? Ele fala alguma coisa, não é bem assim, mas ele fala uma coisa assim, então dá pra imaginar que talvez ele seja iraquiano. Só que até o final do livro isso nunca fala, né? O professor sempre procura saber, sempre fazer jogando uns verdes ali, sabe? Mas ele realmente não fala. Quando eles chegam lá na entrada da Mancha, ali no Canal da Mancha, ali nas ilhas de Feroé e Lofoden, eles enfrentam um redemoinho, que no livro, acho que por causa do francês, não sei, ou da língua do capitão, é Maelstrom, um negócio assim. É um redemoinho que dá numa cascata, né? Então eles enfrentam esse redemoinho. Primeiro que o Nemo ele se encontra meio abatido, sabe? Nessa hora, assim. E aí eles começam a achar que é porque eles sabem que o Nautilus não vai sobreviver a esse redemoinho. E antes disso, o Ned e o professor e o conselho, enfim, também, eles estavam planejando fugir na próxima parada que eles fizessem, porque era perto, acho que era no Canadá, perto do Canadá, que era onde o Ned morava, né? Era o país lá do Ned. Então eles já estavam planejando fugir. Só que daí aconteceu esse redemoinho aí, no fim
eles já estavam meio fugindo, né? Então eles saíram no bote, no meio do redemoinho, que o redemoinho levou, eles se afogaram, foram resgatados. O final do livro fica a questão, será que o Capitão Nemo, será que o Nautilus sobreviveu a esse redemoinho? Né? Então essa é a história do livro. O que eu gosto muito também desse livro? Primeiro que é o Júlio Verne. Então, como eu já falei, ele é um profeta de fenômenos científicos que aconteceram depois. Então a questão do submarino mesmo, que é muito forte no 20 Mil Léguas Submarinas. Outra coisa que eu adorei, que esse é o livro original mesmo, é a linguagem. Você percebe que é uma linguagem assim bem mais culta, bem mais erudita do que os livros a partir ali do século XX, a partir ali do século XXI, sabe? Que daí começou a destrambelhar tudo e não sei por que os autores começaram a desleixar um pouco com a linguagem. Mas aqui para livro, assim, eu acho que eu prefiro essa linguagem mais culta, uma linguagem um pouco mais científica, um pouco mais difícil, as palavras escolhidas são mais cultas, talvez seja um pouco a estilística do autor Júlio Verne, mas acredito que não, porque eu senti o mesmo no Frankenstein, da Mary Shelley, que eu não fiz resenha porque eu ainda não fazia mesmo, ou talvez seja dessa editora, que é a mesma, né, do Frankenstein, é a mesma editora, tá, é de Ouro, não sei, eu só sei que inclusive agora eu estou no Scooby e lá eu pus uma nota assim, que não se escrevem mais livros como antigamente. O que eu quis dizer foi justamente isso. A linguagem, né, o linguajar era bem mais culto, só que também os livros eram maiores. Aqui você pode ver, olha o tamanho das letras, né? Tá vendo? É bem. Aqui nessa edição elas são letras bem pequenininhas, a página bem cheia, então isso vai depender também, né? Esse livro tem 122 páginas, mas eu acho que se dependendo da forma da letra, né, do tamanho e tal, eu acho que eu daria umas 300 páginas, né, porque eu demorei um pouquinho também, bastante para ler. Tem muita coisa para falar de Júlio Verne, da obra do Júlio Verne. Ele é um escritor magnífico. Eu gosto demais, justamente por causa dessa parte toda científica, né? Porque eu também sou bastante curiosa, então eu curto muito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou revisora textual, professora de língua portuguesa, editoras me notem. Queimadinha de índio para todo mundo, boas leituras e até o próximo vídeo. Tchauzinho!